Gente, nós estamos começando hoje uma série de mensagens. Para você que está aqui a primeira vez, essa é a forma que nós trabalhamos. Nós pregamos a palavra em séries. Por quê? Porque é mais fácil de ter uma linha de pensamento, é mais fácil para a igreja compreender as Escrituras, e é assim que nós fazemos. Nós acabamos a série de Páscoa, que foi em abril, Escandaloso Amor. Nós falamos do amor de Cristo, no amor demonstrado na cruz do Calvário, amor por mim e por você. E hoje nós estamos começando uma nova série chamada Levante-se e Ande. Se você tem uma familiaridade com as Escrituras, você já deve ter ouvido essas palavras, deve ter memória delas saindo da boca de Jesus, quando ele cura paralíticos, não só um paralítico, mas dois paralíticos, de uma forma direta ou indireta, ele usa essas palavras. Aqui no livro de Atos, texto que nós vamos pregar essa noite, também você vai ouvir as mesmas palavras saindo da boca de Pedro. E hoje essa palavra é para a Igreja de Cristo em 2025, para Zion aqui em Orlando. Levante-se e ande. Essas palavras, elas precisam ser faladas porque parece que a Igreja de Jesus tem passado por um momento adormecido. Um momento em que nós temos buscado tantas coisas com o viés de religiosidade. Nós temos buscado tantas coisas quando vamos para uma igreja, quando saímos da nossa casa e nos dirigimos a um local que deveria ser um local de adoração, um local de pregação da palavra, um local de oração, porque o próprio Jesus disse que a casa dele é uma casa de oração, mas saímos em expectativas que muitas vezes não se alinham à palavra de Deus. E a palavra de hoje é essa, igreja. Levante-se e ande. Nós vamos estar meditando no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Se você gosta de abrir a sua Bíblia, você já pode ir abrindo, vai ser projetado aqui também. Atos 3, dos versos 1 ao verso 11. Enquanto vocês estão aí se preparando para abrir a palavra, eu queria lembrá-lo do contexto desse texto bíblico. Atos dos Apóstolos, e muitos historiadores e comentaristas bíblicos vão falar que melhor seria que fosse o nome Atos do Espírito Santo de Deus, porque o que você vai ver durante todo o livro é a atuação do Espírito Santo de Deus. Em Atos 1, se você quiser folhear, tá? Se você tiver com sua Bíblia de papel, em Atos 1, você vai ver Jesus já ressurreto, caminhando por aqui. Ele caminhou, fez aparições por 40 dias, e ele orienta os seus discípulos a não saírem de Jerusalém, mas esperarem pela promessa do Pai. Essa era uma das formas que Jesus falava a respeito da pessoa do Espírito Santo. Enquanto os discípulos ficavam tristes quando eram informados sobre a sua partida, Jesus dizia: olha, eu vou, mas eu vou deixar para vocês um conselheiro, o mesmo conselheiro, a mesma pessoa que tem a capacidade de guiar a vida de vocês. Ele falava a respeito do Espírito Santo de Deus, e os seus discípulos obedeceram, permaneceram em Jerusalém, permaneceram se reunindo, permaneceram orando. E você vai ver em Atos 2, no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo de Deus. E essa descida é uma descida, sim, sobrenatural, fenomenal, um evento único. Jamais você viu esse evento na história bíblica, em nenhum outro momento. A Bíblia vai nos dizer que quando o Espírito Santo desce naquele lugar, há um som de vento forte, e a manifestação do Espírito Santo de Deus, ele vai em todos os sentidos e em todas as direções, porque eles ouvem o som de um vento forte, eles veem línguas como chamas de fogo na cabeça das pessoas que estavam ali reunidas.
eles passam a ter uma capacidade de falar em outros idiomas, idiomas os quais eles jamais teriam aprendido antes. Aquilo admirava as pessoas que estavam ali naquele lugar, porque eles entendiam que algo estava acontecendo, achavam que aquele povo ali estava bêbado, ou estava acontecendo algo realmente diferente naquele lugar. E não só isso, mas Pedro vai pregar com uma unção tão grande, tão tremenda, que uma palavra que seria considerada uma palavra dura, porque ali ele não oferece benefícios humanos dos quais a igreja atualmente tem oferecido. Ao contrário disso, ele faz uma pregação de tudo aquilo que é a obra de Cristo, e ele diz para o povo: arrependam-se. Vocês precisam se arrepender. O Espírito Santo toca no coração daquelas pessoas, aquelas pessoas são impactadas pelo poder do Espírito Santo e elas se convertem. A Bíblia diz que aos seus discípulos foi acrescentado um total de 3.000 pessoas. E quando a Bíblia fala sobre isso, ela está contando apenas os homens, e é nesse contexto que nasce um novo povo. Hoje, quando você quer começar uma igreja, muitas vezes se começa pelo inverso, pelo contrário. Se compra um local, se coloca um telão de LED, se coloca boas instalações, faz um kids maravilhoso em que os pais fiquem assim: meu filho está em um bom local, e depois abre com um culto inaugural para começar a encher de pessoas. Mas aqui nós vemos o nascimento da igreja de Jesus Cristo, o modelo primitivo. Esse povo começa a se reunir, e a Bíblia vai dizer em Atos 2:42 que eles perseveravam unânimes em oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Ali eles viviam uma vida em comum, e Deus ia fazendo grandes coisas naquele lugar. Pessoas iam se convertendo, toda alma tinha temor em seu coração, pessoas iam sendo acrescentadas à família de Deus. E é nesse contexto que acontece esse texto que nós vamos compartilhar, que está em Atos 3. O que eu quero chamar a atenção de vocês em todos, se vocês saírem daqui e ficarem dispersos e não prestarem tanta atenção na pregação, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que Pedro e João, dois dos apóstolos, dos 12 apóstolos da igreja primitiva, eles não estão apenas e não ficam só comemorando a ressurreição de Jesus. Eles partem para uma missão. Eles começam a andar como Jesus andava, eles começam a fazer o que Jesus fazia, eles começam a falar e a curar pessoas, eles começam a pregar a palavra, eles começam a viver da mesma forma de Jesus. O que nós precisamos entender, queridos, é que nós não fomos chamados por Deus para ficarmos sentados. Nós fomos chamados por Deus para nos levantarmos e caminharmos e andarmos e vivermos assim como Jesus viveu. Nós precisamos compreender que a nossa fé não pode ser uma fé parada, uma fé estática, ela precisa ser uma fé que se move, uma igreja que se levanta, uma missão que continua e continua através de nós. Se você compreender isso, no final dessa pregação, já valeu muita coisa. A fé que você precisa desenvolver é uma fé ativa. Quando as pessoas perguntam a você se você é alguém que ama a Deus, a pergunta que eu faço a você é: de que forma você ama Deus e como você expressa esse amor por Deus?
Cada vez que você vem aqui nesse domingo, eu dou um chacoalhão, né? Me mandaram um dia desse um meme, disse assim, o meme dizia assim, eu espero que essa palavra, o pastor dizendo, eu espero que essa palavra tenha te abençoado. A palavra, pá, pá, né? Eu não entendi por que mandaram para mim, mas mandaram. Eu não consegui compreender muito bem. Nós vamos ler juntos Atos 3, do verso 1 ao verso 11. Vamos lá. Já está aí projetado? Sim. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Pai, mais uma vez nós levantamos a voz em tua direção, Senhor, para te pedir que a tua graça e a tua misericórdia seja derramada sobre a nossa vida, que apesar de nós, apesar de nossas falhas, apesar de nossa pouca capacidade de explanar as Escrituras com fidelidade, Senhor, que o Senhor use o teu Espírito Santo de Deus para trazer a verdade revelada no coração de cada irmão. Que essa palavra transforme, cure, liberte cada um que a escutar. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, o texto começa nos dizendo que Pedro e João estavam subindo ao templo no momento da oração, às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, na hora hebraica, é a 9ª hora do dia. E parece para nós que somos cristãos que essa coisa de ter tempo para oração fixo assim é distante de nós, mas um judeu, ele fazia 3 orações diárias, uma pela manhã, uma pela tarde e pela noite. E as pessoas, elas iam ao templo para orar, mas não só para orar, mas também para observar a cerimônia que ali acontecia de sacrifícios. E essa é uma das horas de sacrifício que havia no dia que se chamava Tamide. Interessante é que as pessoas e os comentaristas bíblicos, eles começam a argumentar o porquê que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo, visto que eles já tinham, de certa forma, deixado o judaísmo e talvez, de certa forma, eles não estariam ali para contemplar aquela hora de sacrifício, entendendo que Cristo tinha sido o sacrifício perfeito e definitivo. Gente, nós estamos aqui bem no começo de que tudo estava acontecendo. E Pedro e João, eles não deixam de ser judeus. É claro que eles não criam mais naquele sacrifício, mas sempre era uma oportunidade para pregar a palavra. Sempre existia uma oportunidade, porque ele sabia que os seus irmãos judeus estavam ali reunidos e eles precisavam ouvir falar sobre Jesus. Eles precisavam da exposição do Evangelho. E esses homens estão ali naquele local, na mesma hora que Jesus
na cruz do Calvário, diz: está consumado. Exatamente na mesma hora, esses homens estão ali naquele lugar. E o verso 2 vai nos dizer que estava sendo levado para a porta do templo um coxo de nascença. Esse homem, ele nunca tinha ficado em pé. Esse homem nunca tinha tido a liberdade de ir e vir por conta própria. Era alguém que era incapacitado, alguém que era limitado, alguém que dependia das pessoas. Mas o que eu quero que você veja nessa porção, nesse versículo, é que ele era alguém que era visivelmente limitado. Quem olhasse para ele já identificava que ele era limitado e ele era conscientemente dependente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de alguma forma, todos nós somos limitados. De alguma forma, todos nós temos áreas da nossa vida que precisam da ação de Deus. Só que muitas vezes nós não temos consciência. Muitas vezes também nós nos deparamos com pessoas e a vida dessa pessoa parece ser tão bem-sucedida que nós ficamos até constrangidos de falar sobre Jesus. A pessoa não precisa de Jesus, porque a vida dela já está muito bem-sucedida, já é um sucesso. Mas todos nós precisamos e somos limitados em alguma área. Se não é no trabalho, são os filhos. Se não é no filho, é no casamento. Se não é no casamento, é na empresa, é na profissão, é na casa. Todos nós precisamos de Jesus. E este homem estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. E ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam para adorar a Deus no templo. Você sabe que igreja é um lugar estratégico para você estar. Eu não sei se você já ouviu falar, quando você chega aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que as pessoas dizem é: procure uma igreja. Procure uma igreja, porque lá as pessoas vão te ajudar. Lá existem pessoas que são piedosas e elas vão fazer algo por você. E esse lugar em que o aleijado estava, era colocado todos os dias, era também um lugar estratégico. Ele era colocado na entrada, no local, porque ele não podia ser colocado dentro do templo, porque, segundo a lei, ele era defeituoso, então ele não podia adentrar, ele precisava ficar fora do santuário. Era colocado naquele lugar. Só que a mesma lei, a mesma interpretação dos judeus para essa lei que dizia isso, da maneira em que ele tinha que ficar fora, a mesma lei também instruía, né? Os rabinos instruíam as pessoas, ensinavam as pessoas que, de acordo com a piedade judaica, aquelas pessoas precisavam, diante da sua fé, dar esmolas. A fé do judeu, ela tinha 3 pilares. Um dos pilares era a escritura. O outro pilar era a oração. E o outro pilar era a bondade, a piedade. Então, aquele lugar ali era, sim, um lugar estratégico. Porque dar esmola era uma expressão importante da devoção a Deus. Ele era colocado num portão chamado Formosa, numa porta formosa, e foi naquele lugar ali que houve o encontro de Pedro e João com aquele aleijado, com aquele mendigo que ficava do lado de fora do santuário. E o verso 3 vai nos dizer: vendo que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes esmola. Eu imagino que cada pessoa que entrasse naquele lugar era uma possibilidade de ganhar dinheiro. Imagine que esse homem, Atos 4, vai dizer que ele tinha mais de 40 anos de idade. Esse homem, ele era colocado diariamente naquele mesmo local, na porta do santuário, de uma forma em que as pessoas já o conheciam.
todos os dias ele ia para o mesmo lugar. E durante todos os dias, por centenas de vezes, ele se dirigia às pessoas pedindo esmola. Imagina o tanto de crenças erradas que esse homem tinha. Imagina que ele certamente achava que aquele era o destino final dele. Que ele nasceu daquela forma e para ele não existia esperança. Imagina que para esse homem, tudo que ele podia esperar de Deus e esperar do povo de Deus era que dessem a ele esmolas. Ele estava ali para receber esmolas. Ele não estava ali para receber uma cura, ele não estava ali para ir adorar a Deus dentro do templo, ele estava conformado com aquela situação e esmola era tudo que ele esperava, não só de Deus, mas também do povo de Deus. E Deus, ele tinha para oferecer mais. Deus tinha para oferecer uma transformação de vida. Deus tinha para oferecer para aquele homem restauração, dignidade, lugar na adoração, lugar em sua presença. Mas na cabeça desse homem, o que ele precisava, a necessidade de vida dele era dinheiro. Por quê? Porque ele não podia trabalhar. E se ele não podia trabalhar, ele não tinha como conseguir dinheiro e por isso ele estava fadado à pobreza. Pastor Renato, que está aqui presente, falou semana passada, quantas pessoas chegam no templo, cada um com as suas próprias expectativas. E eu ouso dizer que a maioria das expectativas que você tem, quando você se achega na presença de Deus, é muito menor do que aquilo que Deus tem para dar para você. Porque você, com a sua mente limitada, está pensando nas coisas da terra, enquanto o que Deus tem para você são as coisas do céu. São as bênçãos celestiais que são infinitamente superiores. Comece a observar o tipo de oração que você faz. Comece a observar quais são os pedidos de oração que você faz. E aí você começa a perceber que talvez o que você esteja pedindo a Deus seja algo aquém daquilo que Deus pode oferecer para você. As pessoas da mesma forma. As pessoas estão com expectativas erradas quando elas vão à porta do templo. Mas aquele dia era um dia que seria diferente. Sabe por quê? Porque Deus marcou um encontro com ele naquele lugar, através da pessoa de Pedro e da pessoa de João. Deus colocou ali no caminho daquele homem, homens comprometidos com a verdade de Deus, homens que não se dobram às expectativas humanas, e que o Senhor levante mais pessoas que tenham coragem de falar que aquilo que você está pedindo talvez não seja aquilo que você precisa. Amém. Que Deus levante mais pessoas em Orlando, nas nações. Homens comprometidos com a verdade. Na igreja você vai ter distribuição de cestas básicas? Sim. Mas isso uma instituição de caridade também pode fazer. Na igreja você vai ter acolhimento? Sim. Mas isso outros grupos também podem fazer. Na igreja você vai ter festa, evento e vida social? Sim. Mas isso qualquer outro clube pode te oferecer. A igreja, ela é revestida pelo poder de Deus. O poder de pregar,
a palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Homens comprometidos em continuar a obra de Cristo. Pedro e João olharam bem para ele. O texto diz isso. Coloca mais uma vez. Pedro e João olharam bem para ele. Sabe quando nós nos deparamos com alguém que está em necessidade, nós temos as mais diversas reações. Você já percebeu como é constrangedor quando você para em um semáforo e tem aquela pessoa assim com aquela placa, aí você fica bem assim, ó, olhando para o outro lado? Se você riu é porque você já fez. É constrangedor. Então, diante de você não querer colaborar, de você não querer contribuir, seja qual for o motivo, ou porque você não tem dinheiro, ou porque você não sabe a real motivação daquela pessoa estar pedindo, ou você não sabe como aquele dinheiro vai ser empregado. Eu já ouvi muito falar sobre isso aqui, que se você der dinheiro, certamente aquelas pessoas vão usar para drogas, porque aqui é um país que acolhe, ela teria como conseguir trabalhar, enfim, fazer as coisas. Eu não sei o seu motivo. Mas quando você não quer contribuir, você vira o rosto e você desvia o seu olhar. É verdade ou não é? Mas tem algum dia que você sente aquilo, sabe? Você se sente comovido com aquela situação. E aí, naquele dia, você resolve dar. Mas quando você passa na próxima semana, aquele cara está lá de novo. Você fala, não é possível. E aí, depois, está mais uma vez, ao ponto de que aquela pessoa, com o passar do tempo, se torna invisível para você. Ela parece já fazer parte do cenário e aquilo mais não te incomoda. Aquilo mais não te diz absolutamente nada. Aquilo não machuca o seu coração. Maneiras diferentes de você reagir quando você se depara com alguém que está em necessidade. Só que tem uma terceira forma. Quando você realmente quer resolver a situação, quando você realmente quer participar do problema do outro, aí é inevitável você olhar. Se você olhar para a situação, é porque você quer se envolver com a resolução daquele problema. E foi isso que João e Pedro fizeram. E é isso que nós somos chamados a fazer. Com quantas pessoas você tem cruzado o caminho? Você é a solução para aquilo que ele precisa, para aquilo que ele procura. Você tem a informação, você tem ali a informação privilegiada. Daqui a pouco nós vamos falar que informação é essa, mas você simplesmente desvia o seu olhar. Sabe, muitas pessoas, elas têm falado sobre propósito de vida. E quando nós apresentamos como a igreja funciona, que nós gostamos de trabalhar baseado nos dons que cada um tem. Então, para isso, nós chamamos você a fazer um teste de dons. E a pessoa pensa assim, puxa, mas eu não consigo me enxergar, eu não consigo ver que eu tenho nada para oferecer, eu não consigo me enxergar em nenhum ministério. E você fica pensando, será que todo mundo tem um propósito de vida? Só eu que não tenho esse propósito de vida? Eu digo para você, sabe como você acha o seu propósito de vida? Quando você começa a se envolver nos problemas das pessoas. Quando você começa a servi-las, quando você começa a deixar o seu egoísmo, deixar o seu egocentrismo, e que você começa a deixar que Deus use a sua vida, você vai encontrar o seu propósito. Você vai perceber que o Senhor vai te encher de alegria, vai te encher de vontade de ser usado por Deus. Mas nós não gostamos de lidar
com coisas ruins, não gostamos de lidar com problemas. A gente não gosta de lidar nem com o nosso problema. Quem dirá o problema do outro? Olha, foi a vez que mais o pessoal se manifestou. Você está vendo, o negócio está... Por isso aqui, é só aqui, ó. Um dia vai. Um dia vai. Mas eu quero dizer para você que Deus está colocando você estrategicamente onde você está, para que pessoas sejam impactadas através da sua vida. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar os seus dons, os seus talentos, para que outras vidas conheçam Jesus. E Pedro e João olham bem para ele, e Pedro fixou o olhar nele e disse: olhe para nós, olhe para nós. Quando Pedro fala isso, é de uma ousadia tão grande, porque o que ele está a dizer e o que ele vai dizer na próxima frase é: olha, eu não vou fazer aquilo que você quer que eu faça. Eu vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Eu não vou dar a você aquilo que você me pede. Eu vou dar a você aquilo que você precisa. Assim como Pedro, nós precisamos ter esse mesmo desejo e esse mesmo coração de agradar a Deus acima de agradar os homens. Pedro, quando diz, olhem para nós, Pedro está dizendo assim: olha, eu não estou preocupado se eu vou decepcioná-lo. Eu não estou preocupado se eu vou frustrar as suas expectativas. Eu estou preocupado com aquilo que Deus está mandando eu fazer. E aquilo que você está pedindo não é aquilo que você de fato precisa. Eu amo estar com pessoas. E Deus tem me colocado... Porque, antes de falar isso, deixa eu dizer para vocês, eu não nasci num lar cristão. Eu me converti aos 23 anos de idade, mas eu posso dizer que eu passei toda a minha vida dentro da igreja. Até vim aqui para os Estados Unidos. Então, todo o meu contexto foi de igreja, até mesmo quando eu exercia odontologia, exercia direito, né, porque eu tenho essas duas graduações. Mas, assim, onde eu passava mais tempo era com o povo de Deus. Quando eu vim aqui para Orlando e quando nós começamos com plantação de igreja, eu até pensava assim: eu não sei nem quem eu vou evangelizar, porque o povo já... Porque onde eu estou inserida é no meio do povo de Deus. E hoje Deus coloca pessoas de outras religiões, né, de outras verdades, de outros pensamentos, de outras formações, de outros backgrounds, de uma coisa totalmente diferente. Pessoas estão aí enchendo as igrejas, mas sem saber a verdade. E é interessante porque já aconteceu de tudo na minha vida. Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria que você orasse pelos meus pais. Eu falei: qual é o nome deles? Não, eles já estão mortos. Pô, nesse cara. Então é para orar para você morrer também e encontrar lá. Então, já aconteceu de absolutamente tudo, pessoas que estão na mesa e pedem explicações a respeito de suas próprias religiões. E nós não devemos ter preocupação em falar a verdade, porque aquilo que elas pedem não é aquilo que elas precisam. Quanto a religiões, o que eu falado, instruído as pessoas a falar, esqueça, por favor, sobre religiões, fale sobre a pessoa de Jesus. Fale sobre Jesus, porque Ele é quem cura, Ele é quem liberta, Ele é quem restaura, Ele é quem dá uma nova vida. E Pedro diz assim: olha para nós, eu não tenho ouro, nem tenho prata. Mas Pedro tinha algo muito melhor para ele. Sabe, queridos, o que aquele homem queria era muito pouco. Se Pedro e João dessem para ele esmola,
Está falhando? Sim? É só para eu ter 2? Então tá bom, quero 1. Ele queria esmola, ele queria algo que era um alívio temporário. Ele teria sim ficado feliz se tivessem dado para ele apenas aquilo que ele estava precisando, apenas algumas moedas. Mas o que Pedro tinha para oferecer para ele era uma solução definitiva. O que Pedro tinha para oferecer para ele era incomparavelmente mais e melhor. Às vezes nós não temos essa dimensão, nós pensamos assim, olha, fulano é tão bom, fulano é tão gente boa, ele só precisa de Jesus. Como se Jesus fosse um complemento para aquela pessoa, está faltando um pedaço e agora com Jesus está completo. Não, quando Jesus vem, ele entra e ele faz de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Ele dá a você um destino eterno na presença de Deus. O que ele tinha para oferecer, o que Pedro tinha para oferecer era infinitamente melhor, era infinitamente maior. Nós temos um problema, presta atenção, para todas as pessoas que você for encontrar, nós temos um problemão para resolver. Se as pessoas nasceram lá em Gênesis 3 até Apocalipse 21, cumprimento final, toda a humanidade está imersa no pecado. Nós temos um problema de raiz. Um problema que foi resolvido na cruz do Calvário. Mas que para ir para a presença de Deus, para ir para esse lugar, você precisa passar por esse caminho. E o caminho é Cristo. Parece que nós estamos adormecidos para essa realidade. Nós estamos aí com empregadores, com sócios, com pessoas que não conhecem Jesus, mas a gente pensa assim, pô, mas ele é tão gente boa. Então eu vou fazer assim, eu vou devagarzinho. Pode ser o último dia. Pode ser a última oportunidade. Nós estamos adormecidos para essa realidade. Estou acabando. Mas Pedro, ele estava engajado nessa missão de pregar Cristo, porque ele mesmo recebeu o poder transformador em sua própria vida. E aqui está o ponto. Às vezes nós queremos dar aquilo que nós mesmos ainda não recebemos. Nós achamos que recebemos porque nós estamos vindo aos cultos dia de domingo, nós estamos participando de comunidades, mas se você não fez uma decisão por Cristo, se você não de fato se comprometeu com Cristo e Ele passou a ser o Senhor da sua vida, você pode estar diante de um problema que precisa ser resolvido, você precisa dar uma resposta, você não tem como alcançar. E a gente fala muito com os adolescentes sobre isso, né, Nicolas? Porque a gente fica falando para vocês precisam pregar Jesus, vocês precisam pregar Jesus na escola, mas às vezes eles mesmos não receberam. E aí fica difícil de você dar aquilo que você ainda não recebeu. Pedro continua dizendo, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente. Os pés e os tornozelos daquele homem ficaram firmes e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Que alegria que é ser tocado pela presença de Deus. Eu não sei se você lembra do dia da sua conversão. Eu não sei se você lembra a primeira vez em que o Espírito Santo foi com força, com poder e com autoridade sobre a sua vida. E você não ficava pensando assim, por que isso não me aconteceu antes? E você queria falar sobre Jesus, você queria falar para as pessoas, você não se aguentava.
E esse homem, ele entra pela primeira vez naquele templo, na presença de Deus. Pela primeira vez ele está entrando agora na parte onde as outras pessoas, porque eram gentias, porque eram judeus, podiam entrar, mas ele não podia entrar em parte nenhuma. Ele sempre tinha que permanecer do lado de fora. Mas a primeira vez que ele é digno de entrar. Esse homem, ele não recebe apenas uma cura física, mas uma cura emocional, a sua dignidade restaurada e a cura espiritual. Aquele homem que ficou décadas, sentado perto daqueles portões, observando as pessoas entrando, as pessoas saindo, a sua família, a sua própria família, deixando ele lá e entrando para cultuar, e ele precisava ficar de fora, mas agora ele é bem-vindo. Queridos, essa mensagem, ela é mais poderosa do que aquilo que nós podemos observar. O texto vai nos dizer que as pessoas que estavam presentes ali no templo testemunharam a transformação daquele homem. O texto vai nos dizer que elas reconheceram que aquele homem era o homem coxo que ficava mendigando na porta do templo e agora é um homem que está em pé dentro do templo. É inegável dizer, aquelas pessoas jamais poderiam contestar que ali aquele homem foi alcançado pela graça de Deus, que aquele homem ali foi curado, que aquilo ali era um milagre. O ponto é que o milagre nunca é para exaltar a pessoa que realizou o milagre, porque o milagre foi no nome de Jesus. O milagre nunca é para a própria pessoa, apesar de Deus entrar com misericórdia na vida das pessoas e tirá-las de sofrimento, tirá-las de dor. Mas o ponto é que a glória de Deus é manifestada através dos milagres que acontecem. Essas pessoas que viram e que testemunharam, elas eram judeus. E como judeus, elas conheciam as Escrituras, conheciam aquilo que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. E o livro de Isaías 35, 6, diz que então os coxos saltarão como o servo, e a língua dos mudos cantará de alegria, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Uma profecia que foi falada pelo profeta Isaías 700 anos, mais ou menos, antes do nascimento de Jesus, que fala sobre o tempo que o Messias chegaria e o tempo em que ele restauraria a vida das pessoas, transformaria. E esse tempo tinha chegado. Então, a cura desse coxo de nascença foi um sinal que autenticava o ministério de Jesus, a obra de Jesus, um ministério que apontava para Jesus como o Messias prometido. E a mensagem poderosa é essa: aqueles que eram rejeitados como indignos de adoração na antiga religião de Israel, encontravam plena aceitação no nome de Jesus. Fosse um mendigo, um coxo, um eunuco, um etíope, uma mulher, um gentio. A mesma palavra, a mesma mensagem poderosa, nós podemos dizer nos dias de hoje. Aquele que antes era indigno de estar na presença de Deus, aquele que antes tinha entre ele e Deus um abismo gigantesco, aquele que muitas vezes não é aceito por nós, religiosos, não é aceito pela sociedade, prostitutas, mendigos, pessoas que são drogadas, às vezes até para uma tatuagem a gente olha torto. Através de Jesus e através do sangue de Jesus, elas podem entrar à presença de Deus com confiança. Mas mais que isso, eu queria chamar um louvor.
Mais que isso, o milagre, ele prepara um cenário para que a pregação de Pedro seja exposta. O texto vai nos dizer, continuando no verso 12, que Pedro aproveita aquela oportunidade, aproveita que aquelas pessoas estão ali todas admiradas com o milagre que aconteceu, aproveita que o próprio milagre está naquele lugar, porque o coxo estava lá, em pé, adorando, louvando a Deus. Ele aproveita essa oportunidade para entregar para aquelas pessoas aquilo que de fato elas precisavam, que era o Evangelho, que era a exposição da obra de Jesus. E ele as convoca a se arrepender. O que aquelas pessoas precisavam e o que as pessoas hoje em dia precisam é ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e o chamado para se arrepender e para crer. Queridos, o Evangelho, ele é bom demais para ser mantido em silêncio. O Evangelho é a boa notícia de que antes não existia esperança para você. O seu destino era longe da presença de Deus. Mas que agora, uma solução definitiva, um cordeiro perfeito, santo, foi sacrificado e ele se entregou. Não foram as pessoas que o prenderam, mas ele fez isso por amor. E a palavra vai nos dizer que ele nos amou antes da fundação do mundo. A cruz não foi um plano B, não foi porque as coisas aqui deram errado e agora Deus colocou a mão na cabeça. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma reunião aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, e agora quem é que desce? Não foi assim. Sabendo que você ia se rebelar, sabendo que você ia fazer más escolhas, ele resolveu, ele decidiu te amar. Se você já foi alcançado por esse amor, você sabe a obra que Deus fez na sua vida. Por que ficar calado? Por que não abrir a sua boca e dar essa boa notícia para outras pessoas? Todos os dias você tem a oportunidade de se encontrar com pessoas. Todos os dias, use sua rede social, diga alguma coisa. O Evangelho é a boa notícia que deveríamos estar condenados, mas alguém nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse alguém é Deus e Ele está aqui nesse lugar. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Nós não podemos ver, muitas vezes não podemos sentir, mas podemos ter a convicção, porque a palavra dele é a verdade. Deixa eu convidar você a ficar em pé.